irmãos, vamos começar então essa terceira e última aula nossa sobre o batismo. E antes de nós irmos para o tema de hoje, deixa eu fazer uma breve explicação da parte prática disso. Talvez tem muitos aqui que não completaram. Peraí. Vamos por parte, porque tem vários casos diferentes aqui de pessoas do batismo. Tem pessoas que já fizeram uma vez a entrevista, mas não estavam prontas naquela época para batizar, estão vindo de novo. Tem pessoas que fizeram parte da escola de novos membros, passaram pela entrevista de novos membros e descobriram que o batismo dessas pessoas não estava válido, então estão participando aqui para poderem se batizar da maneira bíblica. Tem pessoas que descobriram que não eram salvas e estão participando aqui agora para avaliarem, para verificarem se a salvação aconteceu nos seus corações. Tem pessoas que estão participando dessas aulas aqui do batismo, que vieram de outras igrejas, que não passaram ainda um ano e meio conosco aqui, ainda na aula dos novos membros, e estão aprendendo as doutrinas, mas estão participando dessa aula de batismo para poderem ser preparados para serem membros. Então nós temos aqui situações muito diferentes umas das outras. Então, a primeira coisa é o seguinte: a porta de entrada para a membresia na igreja é o batismo, depois de crente, ou a recepção, ou a aclamação, o reconhecimento como membro daqueles que vieram de um batismo válido, de uma igreja bíblica e que já tinham uma consciência correta do Evangelho. Existem alguns aqui que ainda estão nesse primeiro caso, que estão vindo para a Aliança do Calvário agora. E o batismo não pode ser um atalho para nós queimarmos a etapa da membresia na igreja. Então, eu já gostaria assim, de deixar explicado que talvez nem todos vocês, quando nós chamarmos para a entrevista, vocês vão poder se batizar agora e vão poder entrar para a membresia nesse momento, porque queremos que vocês aprendam mais das doutrinas. Queremos que vocês sejam mais fortalecidos, mais ensinados e possam tomar uma decisão consciente. Olha, é essa igreja que eu quero ser membro. Eu quero frequentar aqui mesmo, eu quero me batizar. Não, pastor, mas vocês não podem reter o batismo para quem quer se batizar. É verdade, mas nós temos que usar de discernimento também, porque como o batismo é uma maneira de ingresso na membresia, e muitos estão vindo de outras igrejas e precisam se batizar novamente, nós não podemos fazer o batismo ser uma porta de ingresso mais fácil na membresia da igreja por pessoas que não estão salvas, ou talvez por pessoas que não estão em total acordo com a doutrina da Aliança do Calvário. Então a gente vai ter que tomar todo esse cuidado, mas esse discernimento nós vamos fazer nas entrevistas individuais com cada um de vocês, tá bem? Então eu só estou explicando o que vai acontecer lá na frente. Nós vamos entrevistar individualmente vocês, telefonar, agendar essas entrevistas. Thales, faz um favor, pega 2 folhas de sulfite lá, grampeia elas, escreve batismo e a data de hoje, 5/8/2018, para o pessoal poder assinar aqui a presença. Muito importante que vocês assinem, coloquem o nome de vocês para a gente acompanhar a presença, e aí depois nós vamos telefonar para vocês. O que vai acontecer? Agora, depois dessa aula, nós vamos ter um período de 3 semanas até o batismo. O batismo vai ser dia 26 de agosto. Até chegar nesse dia do batismo, nós iremos telefonar para vocês e vocês vão passar por uma entrevista com 1 ou 2 pastores aqui da igreja e também talvez com alguns outros irmãos que nós temos preparado para serem pastores também. Eles vão participar das entrevistas para ver como é feito e vocês vão ser entrevistados. E qual que vai ser o alvo dessa entrevista? Nós queremos identificar as marcas da salvação em vocês. Queremos identificar as marcas do novo nascimento em vocês. Queremos ver se houve realmente fé salvadora e transformação do coração em vocês. Até esse dia chegar, vocês vão ter essas 3 semanas, nós precisamos que vocês escrevam, coloquem no papel o testemunho da conversão de vocês. Uma folha de sulfite como essa, basta. Escrevendo qual era a vida que vocês tinham antes no mundo, escrevendo quando foi que vocês foram transformados pelo Senhor Jesus, por que isso aconteceu, com as suas palavras. Não é um tratado, não é uma exposição teológica, nós queremos ver simplesmente a grande obra que Cristo fez na vida de vocês. Quem foi transformado
fala como é que aconteceu isso. Pastor, antes era assim. Pastor, eu era um demônio antes, virei anjo. Então, está contando, está explicando como é que aconteceu. Você vai contar como foi a sua salvação. E nós precisamos que isso seja de maneira precisa. Então, por isso, nós queremos que você coloque no papel e vamos conversar disso também durante a entrevista. Pode deixar com o Felipe aqui. Precisamos que vocês coloquem isso no papel. Eu já tinha mostrado aqui nas 2 aulas anteriores aquelas 3 obras, os 3 livros. Membresia da igreja na Bíblia, o que é uma igreja reformada e também a nossa confissão de fé. É necessário que vocês leiam, tenham esses livros e aprendam sobre isso para fazer parte aqui da membresia da Aliança do Calvário. E também ter um entendimento do seguinte, como estão todos reunidos, é bom explicar isso. Nem todos talvez vão passar na entrevista, nem todos nós vamos sentir na liberdade de falar que devem se batizar. Eu vou usar com liberdade o exemplo do Felipe, ele está morando aqui em Franca já faz uns 8 meses. 1 ano. Já vai fazer 1 ano. Teve o batismo no começo do ano. E nós achamos por bem, Felipe, espera mais um pouco. Aguarda, você está chegando aqui agora, tem dado testemunho agora. Ele já era de uma igreja lá em São Paulo, já frequentava, descobriu que não havia sido salvo, descobriu que o batismo dele não tinha sido válido e queria se batizar biblicamente aqui. E isso é excelente, mas muito recente, muito novo. Se ele entra, já faria parte da membresia com 3 meses de igreja. Então, vamos ter mais cautela, vamos esperar um pouco, vamos ver frutos sendo desenvolvidos. E os frutos têm sido desenvolvidos na vida dele. Não ficou ferido, não ficou chateado, nunca mais volto nessa igreja. Aqui não me batiza, eu vou batizar lá no candomblé. Não ficou ferido. Pô, tá bom, essa é a regra, eu vou me submeter à regra. É assim que deve ser feito? Amém, perfeito. Eu vou fazer dessa maneira. Há alguns meses atrás, a igreja aqui estava pensando, o pastor Paulo Cunha, de talvez eu e a Soraya a gente passar um tempo numa outra igreja lá nos Estados Unidos. E nós iríamos morar 6 meses lá para estudar com esses irmãos e para passar um tempo lá com eles. O que acontece? Uma das primeiras coisas que eles falaram, se você for vir para cá mesmo com a sua esposa e se mudar, vocês 2 vão ter que passar pela nossa aula de novos membros. Vocês já são batizados, você é pastor, você deve ser crente. Então, assim, você deve ser crente, mas você vai passar pela nossa aula de novos membros. Você vai ser apresentado na igreja desde que você aceite nossa confissão de fé, nosso pacto de membresia. Absolutamente normal isso acontecer numa igreja bíblica. Eu não fiquei nem um pouquinho frustrado. Não deu certo eu mudar para lá para os Estados Unidos, foi bem melhor ter ficado aqui, mas eu tinha que me submeter a essa doutrina da igreja. Então, nós não gostaríamos que vocês se sentissem menosprezados, frustrados, nem com qualquer tipo de resistência com relação a isso. Pelo contrário, queremos que vocês entendam que isso é cuidado com a igreja e com o povo de Deus. A outra coisa importantíssima é o seguinte, nós não nos batizamos para que depois venhamos ter uma vida piedosa. Nós não nos batizamos porque depois do batismo tudo vai mudar, tudo vai dar certo, eu vou buscar a Deus. Não. Se você não tem uma vida devocional hoje, não é depois do batismo que você vai ter. Se você não ama gastar tempo com as Escrituras hoje, não vai ser depois do batismo que você vai amar. Se você hoje não discipula a sua esposa, não cuida bem da sua casa, não dá evidências do que um crente deve fazer, o batismo não vai fazer isso por você. Então, talvez, isso vai ser identificado na entrevista que nós vamos fazer com vocês e talvez vai ser falado, espera, vamos esperar mais um tempo para produzir frutos dignos de arrependimento, para produzir uma vida cristã verdadeira, genuína, dedicada ao Senhor. Tudo isso por cuidado a vocês, porque depois que vocês entram na membresia da igreja, vocês podem se considerar parte do povo de Deus, considerar salvos. E se alguém que não é salvo tiver consciência e achar que é salvo, só porque foi batizado, porque está na membresia de uma igreja bíblica, vocês vão ser 2 vezes mais filhos do inferno. Então isso é perigoso, e isso é muito cauteloso. Pastor, mas isso é excesso de zelo, ninguém faz isso hoje, é por isso que a maioria das igrejas está do jeito que está hoje. E a gente não quer que essa seja feita assim, não quer que seja dessa forma. Na inauguração da igreja do Charles Spurgeon, lá na Inglaterra, não foi ele o fundador da igreja, foi um pastor puritano chamado Benjamin Kitt. O Benjamin Kitt, na ata de fundação da igreja, ele escreveu assim, que esse local,
de cultos, seja o local de parto e nascimento de muitas almas para o nosso Senhor. Essa é a ideia da igreja. A igreja deve ser uma maternidade, que muitas almas estão nascendo de novo para o nosso Senhor. Deve ser assim. E o batismo é uma marca, uma evidência muito grande desse novo nascimento. Então nós estamos interessados nisso e na salvação que isso produz. Já falamos sobre o batismo, falamos sobre a ceia do Senhor, falamos sobre o que é a igreja e falamos sobre o que é a membresia na igreja. Hoje nós precisamos falar nessa última aula sobre o discipulado, sobre o custo de seguir a Jesus. O que custa seguir a Jesus? Há um custo para segui-lo, há um custo para andar com Ele, há um caminho apertado que nós não podemos nos desviar dele, há uma porta estreita que precisamos passar por ela, há uma mortificação que devemos tomar sobre as nossas vidas diariamente. Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim, Colossenses 3,5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fala sobre mortificação. Romanos 8,13 eu esqueci. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Na vida de alguém que vai ser membro de uma igreja, que está vivendo com o Senhor em santificação, deve haver mortificação do pecado. Deve haver morte para o velho homem. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É bem diferente essa mensagem do Jesus te ama. É bem diferente do venha, faça parte da igreja. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não foi isso que Jesus pregou. Ele falou, quem quiser me seguir. E ele está ainda falando, não é obrigação de vocês, não. Vocês não precisam querer me seguir. Vocês podem querer seguir qualquer outra coisa. Mas quem quiser me seguir, aí ele vai dar 3 porretadas. Ele vai falar assim, quem quiser me seguir. Ele já não está sendo aquela pessoa que quer lotar a igreja dele. Ele está falando, quem quiser vir, é desse jeito. De que jeito, Senhor Jesus? Negue-se a si mesmo. Gente, isso é um golpe contra o orgulho. Isso é um golpe contra a vaidade. Isso é um golpe com a nossa própria maneira de viver. Não, negar a mim mesmo, está ficando doido. Eu vou negar do que eu gosto. Eu vou negar o que eu amo. Sim, é essa a palavra do Senhor Jesus. Negue-se a si mesmo. Ele falou, você para entrar no reino dos céus precisa deixar de ser quem você é. Você, para entrar no reino dos céus, precisa ter uma nova natureza, uma nova identidade. Tome a sua cruz. Aí ficou pior ainda. Porque Jesus, ele não falou só que você tem que negar a si mesmo, mas ele mostrou como é que você nega a si mesmo. Toma a cruz. Queridos, nós vivemos num país pacífico, tranquilo. Quando a gente fala de cruz, de fogueira, de estaca, a gente não está acostumado com isso. Qual foi a última vez que você viu seu avô ser crucificado? Quando que você viu um irmão aqui na igreja ser queimado na fogueira? Mas isso aqui na época deles era muito comum, era muito normal. O Império Romano, eles matavam pessoas que eram criminosas através da crucificação. Eles sabiam muito bem o que era crucificação. Eles sabiam o quanto doía, o quanto demorava e o quanto era uma vergonha. E eles sabiam o quanto a crucificação era um sinal de vergonha, humilhação e que aquela pessoa era maldita. Que aquela pessoa era maldita. Jesus, ele está falando aqui, tome a sua cruz. Ele está dizendo, seja maldito onde precisar ser maldito. Se humilhe onde precisar se humilhar. Seja o pior dos piores onde precisar ser. É isso que ele está ensinando aqui. Tome a sua cruz. Tome a sua parcela de vergonha, tome a sua parcela de trabalho, de dor, de sofrimento e não queiram fazer o cristianismo ser algo sem dor, fazer o cristianismo ser algo sem sofrimento, sem dificuldades. Não queiram ir para o céu numa cama de tranquilidades, rodeados por facilidades. Não queiram. Jesus, ele disse, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus diz me siga, esse é o chamado para o discipulado.
esse é o chamado para andar com Ele. Discipulado não é o pastor Cunha visitar você uma vez por semana e te ensinar algumas coisas da Bíblia. Não é o pastor Paulo ir na sua casa e ajudar você e falar, você é meu discípulo. Isso não tem nada a ver com discipulado, está tudo errado. Eu sou discípulo do fulano, eu sou discipulado do ciclano. A ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o vosso discipulador, Cristo. Não é assim. Os pastores estão aqui para nos ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Mas nós não estamos aqui para substituir a sua caminhada pessoal com Cristo. Discipulado é cada um aqui andando com Cristo. Mas eu não sou discipulado, não tem ninguém que me acompanha, não tem ninguém que eu possa chamar, que me orienta, que me dirige. Não. A igreja não precisa disso. Martin Lloyd Jones disse que a igreja viveu 1800 anos sem discipulado e sempre foi a igreja de Cristo. Nós não precisamos de discipulado. Discipulado é uma coisa bem recente que tem muito a ver com um negócio aí do meio empresarial chamado coaching. Alguém que é o seu técnico, seu coach, ele é o seu técnico, ele te fala, corre mais aqui, faz mais aquilo ali, melhora nisso aqui, organiza aquilo ali. Hoje as igrejas elas estão sendo formadoras de coachings, os pastores são assim, eles estão fazendo trabalhos individuais com as pessoas. A igreja de Cristo não é assim não. O discipulado de Cristo não tem nada a ver com isso. O discipulado de Cristo tem a ver com seguir Ele. Negue-se a si mesmo e me siga, não é siga Pedro. Tanto que a Bíblia dá uma exortação ferrenha contra isso. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, porventura não sois carnais? Porque uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Pedro, de Cefas. E outros dizem, eu sou de Cristo. Paulo fala assim, você está ficando doido? Vocês não estão imitando homens, vocês estão seguindo o Senhor Jesus. Nós não somos propriedades de homens. A igreja está dividida em quem é discípulo do pastor Paulo, do pastor Cunha, do pastor Leandro. Para com isso. A igreja é a igreja de Cristo. A igreja é a igreja do Senhor. E nós, para crescermos, precisamos estar conectados no Senhor, na videira. Foi o que eu falei na aula passada. Então, esse é o grande ponto. Discipulado é um chamado para andar com Cristo. É um chamado para imitá-lo. Abre lá comigo em Lucas, capítulo 9. Vamos ver isso aqui na prática. Qual é o custo de seguir a Jesus? Vamos a partir do versículo 56, o finalzinho. E seguiram eles para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, para Jesus, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Gente, isso aqui é o texto clássico para falar sobre o custo de servir a Jesus. Você vê aqui 4 tipos diferentes de pessoas seguindo a Jesus. O primeiro tipo dessas pessoas aqui são aquelas que já estavam andando com Jesus, os discípulos de Jesus. E eles, indo caminho fora, quem são eles aqui? Aqueles que estavam numa aldeia com Jesus antes. Quem são esses que estavam numa aldeia com Jesus antes? Aqueles que Jesus os chamou para serem os seus apóstolos. Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. E Jesus chamou essas pessoas. Nós estamos falando aqui de Pedro, de João, de Tiago. Nós estamos falando aqui de Mateus, Bartolomeu. Estamos falando de todos os 12 apóstolos aqui que foram chamados. Cada um desses 12 apóstolos, eles tinham uma vida antes. Eles tinham uma profissão, eles tinham um caminho que eles seguiam, eles tinham algo que eles faziam. E cada um desses 12 apóstolos aqui tiveram que deixar algo para trás.
O próprio Evangelho de Lucas fala que Pedro, João e Tiago, eles deixaram as redes e o seu pai Zebedeu e seguiram a Jesus. Eles deixaram algo. O primeiro ponto para nós nos tornarmos discípulos de Cristo é deixarmos algo para trás. Nós deixamos algo para trás, que não voltamos mais para pegar, que não voltamos mais para tomar, ficou para trás, foi deixado lá atrás. A proposta de Jesus para eles foi: deixa as redes e me segue, Pedro, e eu te farei pescador de homens. A proposta para Mateus, para Levi, foi: deixa tudo que você está fazendo aí, cobrando impostos, segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. O que estava sendo dito aqui para esses apóstolos, para aqueles que estavam seguindo a Jesus, era: deixa a sua velha vida, deixa seus velhos costumes, deixa as velhas coisas que vocês faziam, e agora me sigam. Vocês vão me seguir, vocês serão meus discípulos, vocês estarão comigo. A proposta de Jesus para eles não foi participar de um ritual, não foi começar a frequentar uma igreja. A proposta de Jesus para eles não foi passar por uma aula de membresia, não tem nada disso. Jesus, ele propôs para eles andar com ele, caminhar com ele, conhecê-lo na vida diária, conhecê-lo lavando roupa, conhecê-lo lavando a louça, fazendo bolo, educando as crianças, levando alguém para a escola, trabalhando, conhecê-lo estudando. Jesus, ele chamou eles para uma vida com ele. Não para frequentar um culto um dia da semana. Era uma vida. Eram valores. Era eu compro ou não compro, porque isso aqui está de acordo com a vontade de Deus ou não. Eu vou ou não vou se Cristo gosta disso ou não. Era uma reforma completa no estilo de viver. Completa. Gente, isso aqui é necessário, porque há algumas pessoas que vêm para a igreja, e eu entendo que há caráteres de pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais dispostas, mas eu não consigo entender pessoas que querem o batismo, querem fazer parte da membresia da igreja, mas que a melhor amiga dessas pessoas é ímpia. Está errado? Não pode ser. Que o melhor amigo dessas pessoas é ímpio. Não está certo. Que essas pessoas não conseguem ter comunhão com outros parentes crentes em casa. Não dá. Que essas pessoas não têm prazer nenhum em ler a Bíblia. E que se escondem atrás de cansaço, desânimo, fraqueza. Isso está errado. Os apóstolos tiveram que deixar as famílias deles. Eles tiveram que deixar o conforto da casa deles e participar de um ministério itinerante com Jesus. Eles se desdobraram, eles se esticaram para alcançar esse padrão que o Senhor Jesus estabeleceu. Então não está certo. As pessoas, não, eu sou crente, sou, mas eu não me dou bem com nenhum outro crente. Eu não tenho amigo nenhum na igreja. Eu não tenho familiaridade nenhuma com as escrituras, mas eu quero batizar, eu quero ser membro. Não dá. Não tem jeito. Não dá para ser membro. Eu não tenho nenhuma disposição de aprender com outros irmãos, de me deixar ser ensinado por outros irmãos, de passar tempo com outros irmãos que estão na fé antes de mim. Não dá. Não dá. Esses homens aqui, esses 12 homens que abandonaram, eles passaram a ter uma vida na comunidade da fé que foi criada. Uma vida na igreja. Os amigos deles agora eram um ao outro. Os amigos dele agora eram Cristo. Se os seus melhores amigos ainda são os ímpios da família ou os ímpios do trabalho, não tem novo nascimento, gente, não está certo. Se os seus confidentes, se as pessoas que te aconselham, eu estou querendo fazer isso, estou querendo comprar isso, olha, como é que eu ajo nessa parte aqui que eu estou tendo dificuldade, que eu estou tendo dúvida, olha, nasceu um filho novo aqui em casa, nós estamos cuidando, e as pessoas não vão perguntar para outros irmãos, para outras irmãs como cuidar. Tem alguma coisa errada, gente. Tem uma coisa muito errada. Está totalmente fora do que a Escritura coloca. Porque a Escritura coloca que nós vamos partilhar de tudo com os irmãos da fé, na igreja. A proposta de Jesus para eles não era nenhuma outra a não ser deixar tudo e negar a si mesmo. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eles nunca mais poderiam permanecer onde estavam, falar as mesmas coisas de antes, frequentar os mesmos lugares, ter as mesmas amizades, gostar das mesmas coisas, andar com as mesmas pessoas. Tudo mudou,
Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo. Antes do Evangelho ser revelado a você, você poderia seguir sua vida antiga, seus valores antigos. Agora, se você quiser ser discípulo de Cristo, você precisa deixar tudo. Esse chamado de Jesus é para andar com Ele em todas as áreas. Discipulado não é aprender uma nova doutrina, mas é ter uma nova vida. Não é uma confissão verbal da fé, acredito no cristianismo. É um ato de obediência. É um ato de cortar, de romper com a velha vida. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o de si. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Mateus capítulo 5, versículo 28 e 29. É um corte, é um rompimento com a velha vida. Isso é andar com Cristo. Como é que é um discípulo de Jesus? Como é que é alguém que anda com o Senhor Jesus? É alguém que está num caminho com Ele. Olha o nosso versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Eles estavam indo por um caminho. Eles estavam em uma trajetória, em uma rota de vida. Jesus, Ele nos salva, Ele nos alcança em uma determinada rota das nossas vidas. Nós não somos salvos naquele momento em que a gente para tudo, eu vou participar de um curso de 3 dias intensivo sobre salvação e chegou a hora de eu ser salvo. Quem quiser ser salvo, vai nesse curso de 3 dias. Não é assim. Jesus não nos salva desse jeito. Ele nos salva enquanto a gente é mãe. A gente não, né? Vocês. Enquanto alguém é pai, enquanto alguém é marido, enquanto alguém está estudando. Ele salva você no curso normal da sua vida. Ele salvou Pedro enquanto ele estava pescando. Ele salvou Mateus enquanto ele estava roubando. Gente, olha que coisa gloriosa, a gente esquece disso. Mateus, ele estava roubando. Mateus, ele era parente dos criminosos lá de Brasília, do colarinho branco. Ele era o homem da bufunfa. Ele estava roubando. E Jesus salvou ele do meio do roubo. A mulher de João capítulo 8, a adúltera, pega no próprio ato. Ela estava adulterando. Ali que ela foi salva. Jesus nos salva no meio da nossa vida, no meio do que nós fazemos, no meio das aulas, Gabi, no meio da escola, no meio do crescimento com a família. Ele nos salva no meio da nossa vida. Mas Ele nos salva. Tem que ter salvação. Não pode ter somente um conhecimento intelectual dele. Não pode ter somente, eu ouvi falar de Jesus, estou vindo na igreja. Nossa, todo mundo lá de casa converteu, estou ouvindo também. Deus não tem primo, Deus não tem neto, Deus só tem filho. A mãe converteu, o filho não é crente, não. A filha não é crente, não. Os filhos não são crentes, não. É um relacionamento pessoal. O chamado para o discipulado, o chamado para andar com Jesus, acontece no meio do trabalho, do estudo, enquanto você é solteiro ou casado. Acontece numa idade mais velha ou mais nova. Acontece na infância, jovem, maduro, na velhice. Quantos Deus chamou assim? Quantos exemplos nós temos disso na Escritura? Acontece no meio dos nossos sonhos. Às vezes o chamado discipulado de Cristo para nós é para andar com Ele. E o que vai nos custar, vai importar você abandonar sonhos. Mudar de cidade. Abandonar metas de vida. Abandonar valores. Gente, isso aqui é totalmente verdade. Paulo nunca mais poderia voltar para o Sinédrio. Mateus nunca mais poderia voltar para a cobrança dos impostos. Não dava. Não dava. O chamado para andar com Deus vai mexer nas estruturas, nas bases mais profundas da nossa vida. Vai mudar quem nós somos. Vai mudar o nosso modo de operação. Em meio a isso tudo, Jesus aparece. Esses discípulos agora, eles iriam para onde Jesus fosse. Comeriam o que Ele comesse. Valorizariam o que Ele valorizasse. Se moldariam à vontade dEle para permanecerem o seguindo. Lembra daquele versículo, como 2 andarão juntos estando em desacordo? Como é que nós podemos andar com Jesus se a gente não concorda com Ele? Como é que a gente pode andar com Jesus se a gente, não, mas essa parte aqui da Bíblia eu acho que não é assim. Essa parte aqui eu acho que é exagero. Essa parte aqui eu acho que não dá certo. Querido, você não vai andar com Jesus.
Um reino dividido não subsiste. Uma amizade que não tem confiança e submissão ao mestre não vai permanecer. Tem que comer a comida de Jesus. Lembra de Jesus em João 6? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Tem que comer a comida de Jesus. Tem que fazer a vontade de Jesus. Tem que amar o que Jesus ama. Tem que ter como o mais digno de valor o que Jesus tem como mais digno de valor. E o que ele tem como mais digno de amor? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E se você ainda está disposto a dar a sua vida pelos seus amigos ímpios e não pelos irmãos da igreja, pelos parentes cristãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós não estamos valorizando o que Jesus valoriza. Ai, pastor, mas é tão difícil, é tão complexo. Não, eu posso entender, mas se você não está disposto, ao invés de juntar dinheiro para viajar nas férias, gastar esse dinheiro para poder estar presente em todas as reuniões da igreja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está fora. Se você não está disposto a fazer cortes na sua vida para que a igreja seja priorizada, o povo de Deus seja priorizado, não está valorizando o que Jesus valoriza. Jesus abriu mão do sono dele, do descanso dele, da comida dele, do lazer dele, para o povo dele. Nós abrimos mão das nossas vontades para servir a Deus e servir o povo dele. Isso é claro, gente. E aqui nós temos, para nós encerrarmos, 3 tipos de pessoas que se dispuseram a seguir a Jesus, mas que não puderam seguir ele. 3 tipos de pessoas que queriam, tinham um certo desejo, mas não puderam. E eu quero que à medida que eu vou falando cada um desses detalhes, você analise a sua vida. Você analise o seu coração. Você analise se isso aconteceu com você ou não. Não, pastor, olha, passou raspando, mas passou. É isso que você precisa analisar. Eu estou aqui para colocar dúvida mesmo. Será que aconteceu? Será que eu nasci de novo? Isso aqui é importante. Porque se o Espírito de Deus não testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, não houve salvação. E através da palavra é que o Espírito de Deus testifica nos nossos corações se houve salvação mesmo. Vamos lá, para o versículo 58. Desculpa, 57. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro tipo de pessoa que infelizmente não puderam receber o discipulado de Jesus, que não estavam dispostos a pagar o custo, o preço de seguir o Senhor Jesus Cristo. E eu não estou falando aqui o preço da salvação. O preço da salvação foi pago por Cristo. Salvação é por fé apenas. A salvação vem do Senhor, é do Senhor. Jonas 2,9. Salvação é um ato de misericórdia de Deus para aqueles que Ele decidiu salvar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do preço de seguir a Cristo da ótica humana. Eu estou falando do preço de abandonar tudo e andar com Ele. Eu estou falando disso. Primeiro tipo é o precipitado, é o apostador. Ele mesmo chegou para Jesus e ele falou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Imagina a cena, vocês têm que entender, senão vocês não vão compreender esse texto. Está Jesus, os 12 discípulos de Jesus, todo mundo andando pela estrada fora, vou bem sozinho, estava tudo feliz lá, andando pela estrada, caminhando. De repente vem alguém no meio da situação e para na frente deles. Jesus, eu vou te seguir, viu? Ó, eu vou seguir, eu vou com o Senhor onde quer que o Senhor for. É essa a imagem do texto bíblico aqui. Jesus está andando com os discípulos dele, não tinha nada a ver com aquele rapaz lá. O cara chega e: Jesus, eu vou te seguir, eu vou andar com você. Capaz de Pedro ter pensado assim: da onde que saiu esse maluco, gente? O que esse homem está arrumando? Nós estamos andando aqui, estamos indo para outro lugar. Da onde que surgiu esse homem? É mais ou menos essa a ideia. É uma pessoa precipitada. É uma pessoa que vê uma grande aposta no Evangelho, uma grande possibilidade. Ele já está meio entediado com a vida dele mesmo, não tem muita amizade onde que ele vai, não tem muita perspectiva. Ele já está andando por aí, e aí alguém leva ele para a igreja, ele descobre que tem uma igreja boa, bíblica, ele olha: quero ser seu discípulo, pastor, quero converter, quero ser João Batista, quero ser Paulo, quero buscar a Deus, quero ir, quero isso, quero aquilo outro. A pessoa, ela vem
E ela vem com o desejo de ir de 0 a 100 em 2 segundos. São os apostadores, são os precipitados. Mas é interessante que esses precipitados conheciam Jesus, porque ele chegou para Jesus e ele disse, Senhor. Ele falou Kyrios no grego, que significa Senhor, o governante. Ele tinha um certo conhecimento de Jesus, ele sabia quem Jesus era. Não foi uma aposta totalmente cega. Ninguém que aposta é cego. Não, a gente faz uma análise de mercado, faz uma análise das probabilidades de ganho e vai lá e faz uma aposta. Agora, esse aqui não. Esse aqui, ele apostou, esse aqui também foi assim. Esse aqui apostou conhecendo um pouco de Jesus, sabendo um pouco quem ele era. E ele chegou e ele se ofereceu para o discipulado. Ele não foi chamado por Jesus, ele se ofereceu. Eu acho que dá certo para mim, viu? Eu acho que funciona esse negócio para mim. Ele se empolgou, e ele estava disposto a seguir a Jesus, e esse homem aqui saiu na frente de muita gente tímida, de muita gente que só observava Jesus de longe. Nossa, olha que bonito, ele curou mais um, que ensino bonito. Nossa, que palavra tremenda aquela. Esse aqui ele foi bom até, ele deu um antecipado, deu um passo à frente. Ele se dispôs, ele saiu na frente dos tímidos. Mas esse homem aqui, ele tinha um problema grande. Ele falou assim, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Gente, isso aqui é um negócio forte. Eu vou te seguir para onde o Senhor for, o que o Senhor quiser. É a mesma coisa de você chegar no exército, que você sabe que está em guerra com outro país. Para onde você quiser me mandar, pode me mandar. Aí o cara fala, eu quero te mandar para ser homem-bomba. Tá louco? Esse daí eu não quero não. Não, homem-bomba não. Não, eu quero te levar para buscar os feridos que caem no meio da linha de tiro. Não, lá eu não quero não, lá é perigoso, eu não quero ir lá não. Mas você não falou para onde for? Era essa a ideia dele, ele era precipitado. Só que esse homem aqui, ele seguiria Jesus, caso os seus sonhos e os seus desejos pudessem ser trazidos para o discipulado. Ele veio com tanta empolgação, com tanta alegria. Puxa, que bacana servir a Jesus, mas olha, eu quero servir o Senhor Jesus do meu jeito. Se as minhas vontades forem satisfeitas, se os meus desejos forem atendidos, se eu puder fazer o que eu gosto, é até onde for cômodo para mim. Ele pensou que seria fácil seguir Jesus. Ele pensou que seria uma aventura, que seria empolgante. Nossa, que massa! Esses 12 apóstolos seguindo Jesus, e tem multiplicação de peixe onde eles passam. Ouvi dizer que alguém andou em cima das águas e menino ressuscita. Gente, que coisa fantástica! Eu quero seguir esse Jesus. Ele achou que ia ser fácil. Ele achou que ia ser tranquilo, Bernardo. Ele tinha um entendimento, mas ele tinha um entendimento somente agradável de seguir a Jesus. A resposta de Jesus para ele, gente, é desconcertante. A Bíblia fala, mas Jesus lhe respondeu. Esse mas aqui é um balde de água fria cheio de gelo. Jogou em cima do rapaz. Mas, porém, Jesus não se deixou ser iludido pela empolgação dele. Mas Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, como é que você sabe que ele estava disposto a seguir Jesus desde que os sonhos dele fossem atendidos? Porque Jesus vai direto no ponto aqui. Você tem que lembrar que Jesus é onisciente, que ele conhece o coração das pessoas. E cada resposta que ele dá para as pessoas tem um porquê. E ele respondeu, não vai ter pousada certa não. As raposas, os animais, elas podem dormir em covas. Os passarinhos, eles podem ter ninhos. Quem me seguir não vai ter onde reclinar a cabeça, não. Jesus foi na ferida. Jesus foi justamente no ponto que pegava ele. Olha, você não vai ter segurança para me seguir. Você não vai ter segurança para andar comigo. Você tem que estar disposto a passar aflição, ser rejeitado, ser provado, passar por vergonha. E talvez o que não é pedido de ninguém vai ser pedido de você. Porque olha o exemplo de Jesus. Os animais têm onde dormir. A raposa tem onde dormir. O pardal, os passarinhos têm onde dormir. Quem quiser me seguir, talvez não vai ter onde descansar. Talvez não vai ter uma família com um ombro amigo esperando para você ser consolado. Talvez não vai ter amizade durante muito tempo. Gente, Jesus está falando, considera o custo do discipulado.
Aquilo que não é pedido para nenhuma outra pessoa, talvez vai ser pedido para você. Jesus estava indo para a cruz. Aquela pessoa não queria ir para lá de jeito nenhum. Esse é o precipitado apostador. Segundo caso, versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Jesus chamou ele com empolgação. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui já tem uma evolução do primeiro. Jesus chamou ele. Ele não foi um precipitado. Ele não foi alguém que se chamou. Não. Jesus chamou ele. Estava andando, lembra dos 12, andando, caminhando lá. Jesus olhou para um, vem, me segue. Ele fez igual tinha feito com Pedro. Ele fez igual tinha feito com Mateus. O problema é que quem foi chamado aqui não era Pedro, não era Mateus. E eles não responderam do mesmo jeito. Porque esse daqui, quando Jesus chamou ele, olha que interessante, Jesus virou para ele e lhe disse: segue-me. Mas ele foi colocar uma barreira do porquê que ele não podia seguir Jesus daquele jeito. Do porquê que não, eu até posso seguir, mas assim, primeiro tem que ser feito tal coisa. Olha o que diz o texto. Ele, porém, respondeu. Gente, como é que alguém que foi chamado por Jesus pode colocar condição para Jesus, Moretti? Não, Jesus, eu vou seguir o Senhor, mas assim, aqui estão os meus regulamentos. Eu ando com o Senhor, Jesus, vai ser bacana a gente andar junto, mas do meu jeito, minhas regras, da minha forma. Esse daqui era aquele que tinha uma aparência exterior de piedade, uma aparência exterior de religiosidade. Por quê? Ele tinha entendimento de Jesus também, ele também chamou Jesus de Senhor, mas tinha alguma coisa na vida dele que se colocou entre ele e o discipulado, que se colocou entre ele e Jesus Cristo. O que foi? Ele falou: eu vou te seguir, Jesus, mas eu também quero, eu desejo também fazer uma outra coisa. Ele queria o Evangelho, Cristo mais alguma coisa. Cristo mais o desejo dele. O que ele disse aqui? Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Pedro não pediu isso. Mateus não pediu isso. Jesus mandou eles seguirem, deixando tudo, seguiram. Foi isso que eles fizeram. Esse aqui não, ele falou assim: não, Jesus, olha, tem uma coisa muito importante que eu preciso fazer antes de eu abandonar tudo para trás e seguir o Senhor. Pessoas que têm coisas muito importantes para fazer antes de viver o Evangelho, se essas pessoas são batizadas e entram numa igreja, elas vão passar a vida inteira delas querendo fazer aquela coisa que é muito importante para elas e nunca vivendo o Evangelho. Elas vão querer muito criar bem os filhos, mas não viver o Evangelho. Elas vão querer muito alcançar os prazeres que elas desejam, as metas que elas desejam, e não viver o Evangelho. Só que aqui é mais forte ainda, porque o rapaz aqui tinha um pedido bom: deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Gente, tinha aparência de piedade, tinha aparência de religiosidade. Ele estava pedindo uma coisa nobre para Jesus. Jesus, provavelmente eu sou o filho mais velho, o meu pai ou ele já morreu, ou ele está prestes a morrer, eu preciso cumprir com ele os deveres da religião judaica, que é prestar para ele um sepultamento digno. Jesus falou: para me seguir, até os deveres externos da religião têm que ser deixados de lado. Para me seguir, eu não quero uma religião externa. Para me seguir, eu quero uma paixão interna. Eu quero alguém que fala de mim, os olhos brilham. Eu quero alguém que fala de mim como o seu maior tesouro, a sua pérola de grande valor. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. A minha fortaleza, ele é na tentação. Nossa, para seguir a Jesus, não pode ser menos do que isso. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. É isso que é seguir a Jesus. Ele pediu para Jesus: Jesus, eu vou, mas com mais alguma coisa. É como se ele dissesse para Jesus: Jesus, o Senhor não pode ser tão radical assim. O Senhor não pode ser tão insensível assim com as coisas. Deus tem coisas boas na vida. Poxa, tem coisa boa na vida. Família, aqui está falando da família dele, está falando do pai dele. Amigos, bens, responsabilidades justas.
Havia coisas boas para ele fazer. Por que o chamado de Deus tinha que ser tão rígido? Por que seguir a Jesus tinha que ser tão difícil desse jeito? A resposta de Jesus responde: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Gente, Jesus ele é tão inteligente, ele é tão fantástico. Ele falou: sepultar o Pai é bom, mas não tem valor nenhum diante da salvação. Não tem valor nenhum diante do mais importante. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está comparando duas coisas que são boas, mas uma é boa, a outra é melhor. Uma é boa, a outra é essencial. Uma é correta, a outra é a que garante a vida eterna. Jesus está aqui colocando uma ordem de prioridades. Ninguém está falando que você não deve cuidar dos seus filhos. Ninguém está falando que você não deve cuidar do seu esposo, da sua esposa, que você deve virar monge, monja. Não é isso. Jesus está falando assim: diante do chamado do Evangelho, todos os outros chamados diminuem. Diante do chamado para viver com Cristo, todos os outros chamados desaparecem. Diante do chamado, nego Cristo, abandono o Senhor, ou perco a vida é perdida e o Senhor é mantido. O amor da família é deixado de lado pelo amor a Cristo. Gente, esse tipo de cristianismo aqui é bíblico. Esse tipo de cristianismo aqui é vital. É isso aqui que faz pessoas não serem covardes. É isso aqui que faz pessoas não serem traidoras. É isso aqui que faz pessoas serem leais a Cristo até a morte. Pastor, isso aqui não existe mais não. Hoje ninguém quer sofrer. Hebreus 12:4 está lá. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. É sangue. William Booth, o chefe do Exército da Salvação, falou: o Evangelho é fogo e sangue. O Evangelho é vida, gente, é virtude. O Evangelho não é comida nem bebida, mas poder de Deus. O Evangelho é vida, é vísceras, é intenção, é disposição. Não pode ser diferente. Esse é o custo de seguir a Jesus. O discipulado ensina a fazer a vontade de Cristo, seja qual for. Abandonar quem precisar ser abandonado. Negar a si mesmo. O religioso nunca nega a si mesmo. O religioso gosta de vir na igreja. Ele gosta de boa doutrina. Ele gosta de boa pregação, mas ele detesta boa prática. Ele detesta pôr a mão na massa. Ele detesta acordar mais cedo para ler a Bíblia. Ele detesta organizar suas atividades diárias para que a oração tenha espaço, para que a leitura da Escritura tenha espaço. Ele detesta ter que passar por cima das vaidades do coração dele, para que no que estiver em vós, tenha de paz com todos os homens. Ele detesta fazer isso. Religiosidade não serve. É um tipo de cristianismo que Deus rejeita. Esperar satisfação plena no mundo por vir, e não nesse, é o que importa. Tem muitos aqui que para seguir a Cristo vão ter que deixar de sepultar os pais. Vão ter que deixar o conforto natural e vão ter que seguir o Senhor de todo o coração. Esse é o chamado dele. Para nós encerrarmos, vamos ver o terceiro tipo, o mundano, o dividido. Nós já vimos o precipitado, o afoito. Nós já vimos o religioso, a aparência externa. E agora temos o mundano, o dividido, que também não dá para seguir Jesus. Versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês têm que lembrar que as respostas de Jesus, elas são adequadas para o tipo de pessoa que ele está respondendo. Pastor, como é que você pode descobrir que esse homem aqui é mundano? A Bíblia não está falando que ele é mundano, tadinho. Ele só quer falar tchau para a mãe. Ele só quer falar tchau para o pai. Pastor, você é doido, chamando de mundano e dividido? Eu não sou, porque a resposta de Jesus define quem ele é. Pastor, mas peraí, ué. Não, pastor, mundano é no show do Forró Bodó, pastor. Peraí, no bate-coxa. Pastor, como assim, ué? Não, ué. Não, isso aqui não é mundano, não. O menino só quer ir lá. Gente, a resposta de Jesus é severa. Ele fala assim: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus.
Por que a resposta de Jesus foi tão grossa? Sabe qual que é a ideia de Jesus aqui? Quem está a caminho de Canaã e tem saudade das cebolas e dos pepinos do Egito, não pode entrar em Canaã. Não pode entrar na terra prometida. É essa figura de linguagem que Jesus está usando aqui. Quem ainda tem saudade do Egito, quem tem saudade da Babilônia, quem tem saudade do mundo, não pode me seguir. É daqui que a gente tira essa interpretação que esse homem é mundano. Ele queria voltar para o conforto mundano da sua casa, para o conforto mundano da sua vida. Ele achava que estava apto para o discipulado, mas ele ainda mantinha pecados de estimação. Ele ainda mantinha coisas no coração que eram preciosas demais para ele. Ai, não toca nisso não, Senhor. Ai, não pede aquilo não. Sabe, Jesus, eu estou disposto a seguir o Senhor, mas mudar o jeito que eu me visto, mudar o jeito que eu penso das pessoas, cortar um pedaço da minha língua para que ela possa caber na boca e eu parar de falar tanto. Ai, Senhor, perder o domínio da casa, o domínio do lar, deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, vaidosa, deixar a sensualidade. Senhor, não pede para nós não, Senhor. Jesus está falando assim, você não é apto, porque você vai começar a carregar o arado por um tempo. Jesus, ele é tão sábio. Naquela época não tinha trator, gente. Naquela época era um arado, para ficar mais fácil, você prendia ele nas costas de um touro e você ia atrás carregando. O touro fazia a força, você guiava. Você estava ali conduzindo. Para não, opa, fiz o sulco no lugar errado. Abri a covinha para plantar o milho, para plantar o trigo no lugar errado. Cansa. O touro está puxando, é verdade, mas você está se cansando atrás, levando o arado, conduzindo ele. Jesus está falando assim, a vida cristã vai cansar. A vida cristã vai custar. E na hora que você está lá, e o arado está indo, e o boi está mugindo, e o bicho está com fome, o bicho quer parar um pouco, e não terminou, e você vai para o céu e vai chover. Aí você começa a olhar e está cansado, e o suor descendo, e você está meio fadigado, frustrado. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para a sombra. Você vai olhar para a tranquilidade. Nossa, tão difícil seguir esse Jesus, né? Nossa, custa tanto seguir Jesus. Você sabe de onde que eu vou com isso aqui? Nossa, canseira ir no culto toda semana, hein? Nossa, canseira receber aqueles irmãos lá em casa. Nossa, que esse filho dele dá um trabalho danado, que filho do pastor não para. Canseira, hein? Ler a Bíblia todo dia. Nossa, que tédio, que desânimo. Nossa, estudar essas coisas aqui. Ai, é isso aqui que está falando. É isso aqui a aplicação prática do texto para a gente. Nossa, mas a saudade de tomar uma gelada. Cansando. Quer olhar para trás. Ah, não, Senhor. Não, ó, hoje eu coloco ele no lugar dele. Hoje eu coloco ela no lugar dela. Não, pastor, porque eu estou com a vontade de beijar na boca. Ah, irmão. Agora mesmo, o arado fica duro demais. Você começa a olhar para trás. Vem em mim, Egito, eu estou facinho. Babilônia, que saudade. Gente, isso é bíblico. Eu estou falando desse jeito engraçado, mas é bíblico. Eu estou falando desse jeito, mas tem gente aqui que essa semana fez isso. Ah! É bíblico. Não é apto para o reino de Deus. Não é apto. Jesus está sendo muito claro. Ninguém que coloca a mão na arado. E por favor, não me entenda errado. Eu não estou falando de uma queda. Eu não estou falando de um deslize que depois você chegou e, Senhor, eu fiz isso com o Senhor. Eu lancei lama no Senhor. Eu envergonhei o nome do Senhor, mas eu não quero ser assim. Não! Eu estou falando de quem tem um estilo de vida assim. Eu estou falando de quem vive desse jeito. Eu estou falando de quem gosta disso. Não é apto para o reino de Deus. Ele é dividido, ele é mundano. Jesus foi direto no coração dele. Ele falou, não, meu filho, você vai olhar para trás. Você quer me seguir, mas você quer primeiro despedidos de casa. Você não quer despedidos de casa, não. Gente, isso aqui tem uma aplicação espiritual tão profunda. Ele usa a palavra que eu quero me despedir daqueles que são do lar. Esse homem ainda tinha ídolos domésticos no coração dele. Ainda tinham pecados do lar no coração dele. Ele ainda era uma pessoa duvidosa, titubeante, que cocheava entre dois pensamentos. Ele tinha familiaridade com o mundo. Nossa, a aplicação disso aqui é tão clara quando você entende o texto inteiro. Fica tão simples. Pessoas que citam demais
como elas eram no mundo, o que elas tinham, como viviam, como se sentiam. São pessoas que estão sempre divididas entre o santo e o profano, entre o radical e o prazer do pecado. Não estão aptas para andar com o Senhor. Vocês ainda consideram a possibilidade de voltar para o mundo? Vocês deixaram alguma coisa lá que é muito valiosa e preciosa e vocês têm que voltar para buscar? Uma vez eu cuidei de um menino nos primeiros passos dele no Evangelho. Ele era usuário de drogas. Ele ficou 8 meses internado numa clínica caríssima de recuperação. Pagava R$6.000 por mês para estar internado nessa clínica. A mãe dele procurou a gente foi ajudar. Comecei a conversar com ele, discipular, ensinar. Ele me contou: pastor, sou gente não. Eu não quero buscar a Deus coisa nenhuma não. Foi o dia que ele foi sincero. Sabe o que eu fiz quando eu fui para a clínica? Eu guardei uma última pedra de crack que eu tinha antes de eu ser internado. Eu sabia que a minha mãe ia chamar a internação compulsória. Ele foi contido por 2 enfermeiros, polícia, levado à força para a clínica. Ele tentou colocar fogo na mãe dele, jogou gasolina dentro de casa. Chegaram lá, pegaram esse rapaz, levaram para a clínica. Ele ficou 8 meses sóbrio, 8 ou 6 meses, não lembro, enquanto ele estava na clínica. Ele fez as atividades, haviam pregações evangélicas lá. Ele participou de várias coisas lá, uma clínica fantástica, de alto nível. Eu fui uma vez nessa clínica lá, tinha ator da Globo internado lá. Negócio, nunca tinha visto uma estrutura dessa. Ele ficou esses 8 meses na clínica e voltou. Mas pastor, antes deles chegarem na minha casa, deles me pegarem, eu desmontei meu computador e eu coloquei a última pedra de crack que eu tinha dentro do CPU. Eu fiquei os 8 meses que eu estava na clínica pensando: quando eu voltar para casa eu ponho fogo naquele trem e eu uso aquela pedra. Dito e feito, quando ele saiu de lá, 6 ou 8 meses depois, ele chegou em casa, desmontou o CPU, abriu, pegou a pedra de crack e usou. E recaiu. Ele não recaiu. Ele nunca esteve de pé. Ele não recaiu. Não foi isso. Ele nunca desejou mudar de verdade. Ele ainda tinha uma coisa muito preciosa em casa para voltar e para buscar. Era aquela pedra de crack. Você tem alguma coisa muito preciosa para voltar e buscar? Você deixou algo muito precioso lá no mundo que vai te fazer falta e que você precisa? Cuidado. Talvez você não está disposto para seguir a Jesus, para andar no discipulado dele. Mas talvez você é o caso de João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Talvez você não sabe por quê, mas Deus te pegou, seu Bernardo, e te transformou. Talvez você não sabe por quê, mas Deus mudou sua vida, Patrícia. Talvez você não sabe por que explicar: olha, pastor, era para eu estar indo para lá, era para eu estar morto ainda em delitos e pecados, mas Deus veio, Ele me pegou pelos cabelos, Ele me tirou da fossa de pecado que eu estava e Ele fez um milagre na minha vida. O céu é para você. As portas de pérola um dia vão se abrir para você. O chamado de Deus um dia vai vir lá de dentro. Vem, filho bom e fiel, entra aqui, no reino do seu Pai. Você foi feito um filho de Deus. Ele te adotou na família dele. Ele mudou seu coração. Ele mudou seus valores. Ele mudou a sua maneira de viver. E Ele te deu prazer em coisas que você nunca teria prazer por você mesmo. O vento sopra onde quer. Soprou em você. Alcançou você. Deus fez um grande milagre na sua vida. Ele mostrou para você que você é do povo dele. Ele te alcançou. Você é o nobre da terra. Você é o amado de Deus, você é o querido da alma dele, é o eleito do Senhor. Deus te alcançou. Ah, gente, nada disso aqui. Nada pode mudar seu coração. Mão no arado, vamos, Senhor. Deixar tudo e segui-lo, vamos, Senhor. Abandonar e mudar meu coração, vamos, Senhor. Meus queridos, talvez nós não temos condição de sentar individualmente com todos vocês e extrair as coisas mais profundas do coração de vocês. Mas eu acredito que essas 3 aulas que foram dadas são suficientes para mostrar se vocês estão dentro ou fora. Para mostrar se aconteceu ou não aconteceu. Para mostrar o que falta. Para mostrar a necessidade, a carência. Se vocês estão dispostos a confiar tudo em Cristo, a morrerem para si mesmos, então vocês estão prontos
para serem batizados. Então, vocês estão prontos para seguir o Senhor Jesus. Esse é o alvo. Nas próximas 3 semanas, por favor, escrevam o testemunho de vocês, deixem ele guardadinho lá. Pode ser escrito tanto à mão, mas com a letra que a gente entende, porque senão tem que chamar intérprete. Ou então digitado. E vocês escrevam esse testemunho, mostrando a transformação, a nova vida que houve no coração de vocês. Vamos começar a ligar, telefonar, agendar as entrevistas. E dia 26, no domingo pela manhã, nós vamos fazer o batismo daqueles que forem considerados aptos para isso. Por favor, meditem nessas coisas. Meditem nisso que vocês ouviram. Talvez vocês não ouviram todas as aulas. Só pegar o link lá na frente e poder escutar elas antes da entrevista do batismo. Membresia, batismo, igreja e ceia do Senhor. Tá bem? Eu deixo vocês então com essa palavra, confiando no Senhor para essa obra e buscando o Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe você.